Boa noite, Céia Guedes. Boa noite, minha irmã. Deus te abençoe. Ivone Ramos. Boa noite. Glória a Deus. Vamos dar aqui mais uns minutinhos para começarmos. Você que chegou aí, pode dar um boa noite para poder cumprimentar. Amém? Estou olhando aqui também. Boa noite. Glória a Deus. Cleide Aquino caiu. Boa noite, minha irmã. Deus te abençoe. Glória a Deus. Dá mais um tempinho aqui. Glória a Deus. Você que pode compartilhar também. Só apertar aí embaixo, compartilhar. Glória a Deus. Obrigado, minha irmã. Obrigado, verdade. Semana passada. Amém. Muito obrigado. Tá atrasadão, tá no início. Tá no tempo certo. Obrigado. Glória a Deus. Vou compartilhar aqui. Glória a Deus, já estaremos começando. Enquanto isso, deixa eu compartilhar aqui também. Glória a Deus. Amém? Já passamos aqui 7 minutinhos, então vamos dar início ao nosso culto. Você que está em casa, está acompanhando, também aos irmãos que estarão entrando logo mais. Boa noite, Maria Paula, Deus te abençoe. Então vamos fechar nossos olhos neste momento e orar. Senhor Jesus, queremos, ó Deus, mais uma vez, ó Pai, te dar honra, Pai, elevar, Deus, toda a glória, toda a honra somente ao Senhor, meu Deus. E te agradecer, meu Pai, primeiramente, pelo privilégio de estarmos aqui, ó Pai. Ah, Deus, sedentos pela Tua palavra, Senhor. Ah, Deus, necessitados da Tua presença. Senhor Jesus, não, meu Pai, porque merecemos estar aqui, meu Pai. Pai, não pela nossa capacidade, mas tão somente pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, meu Pai. E eu quero, ó Deus, te pedir, Senhor, de todo o meu coração, meu Pai. Libera, Senhor, libera um maná novo, libera uma unção nova, Senhor, sobre cada vida, sobre cada alma, Senhor. A Deus que estará assistindo, meu Pai, a Deus, esta ministração, ó Deus, que o Senhor possa visitar de uma forma especial, que o Senhor possa, meu Pai, consolar o coração abatido, meu Pai.
Deus, que o Senhor possa fortalecer aquele irmão que está, Deus, passando por uma prova, Deus. Que o Senhor possa trazer uma palavra de ânimo, de força, de fortalecimento, Pai, de vida, meu Pai. Porque só a Tua palavra, Deus, é capaz, Senhor, de vivificar, Deus, aquilo que está abatido, aquilo que está morto dentro de nós. Por isso, Deus, ministra ao nosso espírito nesta noite, que não seja eu, meu Pai, mas tão somente a Tua presença, que seja o Senhor através da minha vida, que seja, meu Pai, o Teu Santo Espírito ministrando aos nossos corações nesta noite, meu Pai. Assim eu te peço que cada palavra seja liberada com, Deus, conforme a Tua vontade, Senhor. É isso que eu te peço, Deus, te agradeço, Senhor, desde já, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Osmane Macedo está aqui. Boa noite, Osmane, direto de Vitória da Conquista. Deus te abençoe, meu irmão. Glória a Deus. Amém. Então vamos começar aqui a palavra do Senhor. Gostaria, quem está com a Bíblia, que lesse comigo lá em Lucas, abrisse comigo lá em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Versículo 25 diz o seguinte: levantou-se certo mestre da lei e, querendo provar Jesus, perguntou-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: o que está escrito na lei e como lês? Respondeu-lhe o homem: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste bem, então fazei isto e viverás. A palavra do Senhor diz então, no versículo 29, diz: ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Respondeu-lhe Jesus. Aí Jesus, ele com a palavra do Senhor, começa a discorrer acerca da parábola que Jesus conta para esclarecer acerca do próximo. Quem é o nosso próximo? E Jesus então disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o roubaram, espancando-o se retiraram, deixando o meu morto. Casualmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote que, vendo aquele homem caído ali, passou distante. De igual modo, também um levita já chegou àquele lugar e, vendo, passou distante. Um samaritano, porém, que ia de viagem, chegou perto daquele homem, viu, e a palavra do Senhor diz que ele se moveu de compaixão. Então, aproximando-se, enfaixou-lhes as feridas, colocando-lhes azeite e vinho. Então, colocando sobre sua cavalgadura, levou para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo o que mais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Aí o Senhor Jesus chega para aquele homem, doutor da lei, a palavra do Senhor é bem clara. Quando chega aquele que é o mestre da lei, aquele que se julgava o conhecedor das Escrituras. Aí o Senhor Jesus chega para este doutor da lei e diz: qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze da mesma maneira. Então vamos discorrer um pouco acerca desse texto,
Porque ele traz uma reflexão acerca daquilo que é um mandamento básico da lei de Deus, da palavra de Deus. É a base de todos os mandamentos. É a base de todos os ensinamentos, que é o amor. No capítulo, lá em Mateus, ele chega a dizer, no capítulo 22, versículo 40, chega a dizer o seguinte: quando o mestre da lei pergunta para o Senhor Jesus qual era o principal mandamento. Aí Jesus discorre sobre este mandamento: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Aí o Senhor Jesus, a palavra de Deus, chega no versículo 40 do capítulo 22 de Mateus, diz: destes dois fundamentos, que é amar primeiramente a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, a palavra do Senhor diz: destes dois mandamentos depende toda a lei e todos os profetas. Então aqui é aquele fundamento básico, é o alicerce de tudo que é ensinado na palavra de Deus, de todos os ensinamentos, de todos os fundamentos, que é acerca do amor. Mas aquele doutor da lei, aquele mestre da lei, ele vai querendo se justificar diante do Senhor. Mas quem é o meu próximo? Para que eu possa amar como amar a mim mesmo. Quem é? É o meu pai? É minha mãe? É meu irmão? É minha esposa? São os meus filhos? Aí o Senhor Jesus chega e diz. Aí ele diz acerca, ele conta uma parábola e no fim dela diz que Jesus demonstra que aquele com quem nós agimos com misericórdia, com compaixão, com amor, este é o nosso próximo. Não necessariamente é a minha família, não necessariamente é meu irmão, é meu filho, é minha esposa, são os meus pais. Não, mas é aquele com quem nós agimos com misericórdia, com compaixão, nos colocando no lugar daquele, do nosso que é o nosso próximo. E este é o fundamento básico da palavra de Deus. Mas eu queria abranger um pouco mais este texto, de forma que nós venhamos entender. Jesus dá um ensinamento muito claro acerca de quem é o próximo. É aquele com quem nós agimos com misericórdia, com amor, com compaixão, se colocando no lugar daquela pessoa, ainda que seja um desconhecido, assim como foi o samaritano para com aquele homem que estava caído no chão. Seja com quem quer que seja, mas aquele com que eu ajo com misericórdia, esse se torna o meu próximo. É esse com quem eu me coloco no lugar e sinto a dor do próximo. Mas, quando nós fazemos isso, qual é o reflexo disso no mundo espiritual? O que representa de fato este amor? Aqui o Senhor relata numa parábola uma situação em que ele descreve um homem caído porque foi atacado por assaltantes e de repente passou um que teve compaixão. Aí sim, o próximo do homem que estava enfermo, que estava caído, foi o bom samaritano. Mas o que isso representa no nosso espírito, na nossa vida espiritual? Qual é a dimensão desse amor? E de onde ele procede? E é isso que eu queria trazer nesta noite. Para que porque nada tem sentido se nós não tivermos amparados nesse fundamento que é o amor. Porque tudo depende, tem como base, tem como fundamento o amor.
E a palavra do Senhor diz que Deus é amor. Aquilo que procede de Deus é amor. Nós não podemos ter amor se nós não conhecermos ao nosso Deus, se nós não nos enchermos do nosso Senhor. Então vamos explorar um pouco mais desse fundamento, que é o fundamento base da nossa vida. Olha o que está com... Vamos comigo lá em Mateus capítulo 25. Diz o seguinte, Mateus capítulo 25, versículo 34, diz o seguinte: então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Aí o Senhor Jesus, ele continua. Aqui está falando sobre o rei, o nosso rei, nosso Senhor, rei com R maiúsculo, ou seja, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então dirá o rei, nosso Senhor, aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Aí ele continua. Por quê? Pois eu tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era estranho e me acolhestes. Estava nu e me vestistes. Estive enfermo e cuidastes de mim. Preso e me visitastes. Então perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou presos e fomos visitar-te? Então responderá o rei: em verdade vos digo, que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Quando nós agimos com este amor que o Senhor nos ensina, com este fundamento, é ao próprio Senhor que nós estamos servindo, irmãos. Quando nós ajudamos o nosso ao necessitado, aquele que precisa da nossa ajuda, aquele que precisa que nós venhamos agir com compaixão, com amor, com misericórdia, nós estamos verdadeiramente servindo ao nosso Senhor. E o amor, ele é base de todas as coisas. Por isso que o Senhor diz: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. E aí o Senhor justifica. Por quê? Porque quando você serve aquele que precisa, na verdade, nós estamos servindo ao nosso próprio Deus, ao nosso próprio Senhor. Isso é fundamento base, isso tem impacto na dimensão espiritual. E não é para que ninguém veja, não é porque eu preciso mostrar que eu estou agindo, que eu estou ajudando, não. Isso tem um impacto, irmãos, na dimensão espiritual, porque quando nós ajudamos, quando nós damos de comer ao que tem fome, damos de beber a quem tem sede, quando nós acolhemos o estrangeiro, quando nós vestimos aquele que está nu, aquele que está necessitado, quando nós cuidamos e visitamos o enfermo e o preso, e cuidamos deste, nós estamos servindo ao nosso Senhor.
E quando nós servindo ao nosso Senhor, o Senhor nos justifica para que venhamos alcançar o reino de Deus. Não é para que meu irmão veja. Não é para que simplesmente eu me sinta bem. Não, é simplesmente para servir ao nosso próprio Senhor. Se o Senhor colocou aquele necessidade diante de nós, é porque Ele tem um propósito, primeiramente na minha vida, para que eu possa alcançar o reino dos céus. Porque através da ação sobre a minha vida, abençoando aquele necessitado, é que o Senhor, Ele nos abençoa. E uma hora pode ser eu ou você que estamos precisando do apoio de um irmão, daquele que é o nosso próximo. E isso não tem atrelação porque é sanguíneo, não é porque é parente, não importa. Aquele que precisa de nós é fundamento básico, como diz o Senhor, destes 2 mandamentos, que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo, como a si mesmo, depende toda a lei e todo profeta. Quando eu torno aquela pessoa o meu próximo, porque eu ajo com compaixão para com ela, eu sirvo ao meu próprio Deus. Isso é fundamento. Quantos querem isso? Diga aleluia. Isso é fundamento. E quem é esse próximo? Então, na dimensão espiritual, ajudar o nosso próximo é servir o próprio Senhor. Como ele diz, em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Irmãos, isso nós fazemos com a nossa alma, com o nosso espírito, não para se justificar, não para mostrar, mas simplesmente porque se eu tenho a presença de Deus, é o próprio agir de Deus, a própria presença de Deus que move na minha vida e faz com que eu haja com compaixão, assim como o Senhor, Ele agiu para conosco, assim como o Senhor nos deu um exemplo, assim como o Senhor é o próprio amor. Deus, Ele é amor. Amém? Segundo fundamento, o que representa esse amor? No caso do samaritano, foi para aquele homem que foi espancado pelos meliantes, pelos assaltantes. Mas qual é a dimensão desse amor? O que ele representa? Olha o que está escrito lá em Romanos. Romanos capítulo 12. Porque em cima disso nós faremos a reflexão. Eu tenho agido, de fato, em cima deste fundamento, que é a base de todas as coisas, que é a base dos ensinamentos, que é a base da lei de Deus. Olha a dimensão do amor, o que ele representa. Olha a cartilha de amor que Deus está nos dando. Romanos capítulo 12, versículo 9, diz o seguinte: o amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Partilhai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem. Olha que coisa, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis as coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens.
Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, pois está escrito: minha é vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, olha que coisa, o que o amor representa. Então, portanto, se o inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. E a palavra do Senhor termina dizendo: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Amém, irmãos? Vence o mal com o bem. Este é o sentido do verdadeiro amor de Deus. Está muito longe daquilo que eu acho, daquilo que eu sinto. É muito maior que isso. E nós seremos provados exatamente naquilo que foge à lógica humana. Porque para o natural, para o humano, para o mundano, amar o inimigo, dar de comer para o inimigo, isso é tolice. Isso não é amor. Isso é o óleo natural, isso é o óleo humano. Isso é a carne. Mas o amor que é o fundamento de todas as coisas. E por que isso? Porque se não adianta o que eu faço, se eu não tiver como fundamento o amor, e esse amor que o Senhor nos ensina, esse amor que o Senhor nos enche, para nada vai ter importância. Do amor depende toda a lei, todos os profetas. Então isso é um exercício diário. Quando ele diz, o amor seja não fingido. Não adianta eu fingir para mim mesmo. Mas se eu tenho falta de amor, se está muito difícil, eu busco em Deus em oração. Eu peço a Deus para tirar toda a mágoa, todo o ressentimento, toda a amargura de espírito. Eu me derramo diante do Senhor. Eu me rasgo diante do meu Deus. Eu me humilho. Mas uma coisa eu não aceito. É guardar mágoa, guardar ressentimento. Disfarçar, dissimular aquilo que é a essência de tudo que nós estamos aprendendo. Então o amor, ele seja não fingido. O que eu faço por mim mesmo. Eu não faço para que ninguém veja. Eu não faço para que é necessário. Não, eu faço porque eu preciso, porque é essência, porque é presença de Deus. E ele diz: aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ou seja, preferindo-vos em honrar uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Quando eu amo, eu estou servindo ao próprio Deus. Quando eu ajo com compaixão para com o necessitado, eu estou servindo ao meu próprio Deus. Isso é a dimensão espiritual. A estes pertence o reino de Deus. A este Senhor concederá o reino de Deus. Aí ele continua: alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Ou seja, ainda que esteja tudo atribulado, nós temos que entender que a nossa luta não é contra a carne. A nossa luta não é contra o sangue, mas simplesmente é contra as maldições espirituais, as potestades, os espíritos tenebrosos. Então, irmãos, hajamos com paciência na tribulação, perseveremos na oração. Estou vendo aqui que travou. Retornaram aí? Amém, irmãos? Vocês estão conseguindo ver aí? Vocês estão conseguindo? Sim ou não? Amém, irmãos? Tá travado? Ah, glória a Deus. Voltou agora? Amém?
Vocês estão vendo, irmãos? Quantos estão vendo aí? Diga aleluia.